Graças e paz, irmãos, nós vamos hoje dar início ao estudo do capítulo 3 da nossa confissão de fé. Terminamos aí há algum tempo já o estudo de todo o capítulo 2, que trata do ser de Deus e a Santíssima Trindade, e hoje nós iniciamos o capítulo 3, que trata do decreto eterno de Deus. Então, hoje nós vamos falar apenas do primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo ele vai se subdividir em duas seções, uma que fala acerca do plano de Deus, como esse plano, e a segunda parte ela vai dar os qualificadores, 3 qualificadores desse plano, que é para nos dar um entendimento adequado de como Deus age, evitando assim alguns erros de atribuir a Deus aquilo que não lhe pode ser atribuído ou imputado. Então, eu vou fazer a leitura, como sempre, do primeiro parágrafo do capítulo 3 da Confissão de Fé. Irmãos, por favor, acompanhem com atenção. Quem tiver aí em casa a Confissão de Fé, geralmente na Bíblia de Estudo de Genebra, nova versão, no final você encontra lá tanto os catecismos como a Confissão de Fé. E quem não, tem um livretinho que estão resumidos, reunidos na realidade, todos os 3 volumes. Aí, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e a Confissão de Fé de Westminster. Quem não, eu vou ler, os irmãos acompanham aí com atenção. Diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade de cada criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, a primeira sessão vai tratar do decreto em si, lembrando que é um decreto eterno, feito pelo conselho da vontade do próprio Deus, que é santa e sábia, e que esse decreto ele está posto, ele foi ordenado de forma inalterável, mas, pelo segundo ponto, Deus não é autor do pecado, a vontade da criatura não é violada, e não é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, a gente vai caminhar no primeiro ponto agora, falar sobre esse plano eterno de Deus. E esse plano eterno de Deus ela está diretamente atrelada com a soberania de Deus, né? Deus ordena tudo aquilo que acontece desde toda a eternidade. E isso não é algo exclusivo da teologia reformada. Na realidade, afirmar um Deus soberano, né, que determina todas as coisas, que tem controle sobre todas as coisas, é algo básico do teísmo. O teísmo que a gente encontra no cristianismo ortodoxo. A mesma coisa nós vemos também, as mesmas afirmações, tanto no judaísmo ortodoxo como no islamismo, na ortodoxia muçulmana. Então, quando fala-se de um Deus que é pessoal, transcendente e soberano, a gente está falando de teísmo. Então, isso não é comum apenas ao cristianismo. Se Deus ele não fosse soberano, se você suprime isso do ser de Deus, a gente acaba deixando aí de crer no Deus verdadeiro, a gente nem pode se chamar de teísta. Então, por que essa eterna ordenação de todas as coisas ela é tão essencial para a soberania de Deus? E por que a soberania de Deus ela é tão essencial para o nosso entendimento de Deus? A gente muitas vezes tem a tendência de pensar que Deus só se importa com as coisas pequenas. A gente muitas vezes pensa que Deus não se importa com aquelas coisas, com os detalhes pequenos da história da criação. Só que, da história não só da criação, mas de toda a história, de tudo que acontece em todo lugar que Deus trouxe à existência. A gente pensa que isso é insignificante para Deus, mas veja que Deus precisa do controle sobre todas as coisas para ser soberano. Porque um detalhe que para a gente, uma coisa minúscula que não vem fazer diferença para a gente, pode causar um grande estrago, pode trazer circunstâncias adversas para toda a humanidade. A gente percebe isso através do enunciado da chamada teoria do caos, que mostra que até mesmo as coisas pequenas podem trazer resultados caóticos para a humanidade. Na década de 60, havia um meteorologista americano chamado Edward Lorenz, e ele descobriu que aparentemente fenômenos que são simples, eles têm podem trazer um comportamento basicamente caótico para toda
a vida. E ele chegou a essa conclusão porque ele tinha um programa onde ele simulava o movimento das massas de ar. E um dia ele foi colocar os dados nesse programa e ele acabou colocando um número um pouco diferente, um pouco menor do que deveria ser colocado. E ele esperava que, por a diferença ser muito pouca, não iria acontecer nada demais, a previsão não iria se alterar em muito, ia ser algo insignificante. Mas o que acabou acontecendo foi que a mudança foi total, transformou completamente o padrão do movimento das massas de ar. Então, para ele, era como se o simples bater das asas de uma borboleta sobre o Brasil pudesse causar um tornado lá nos Estados Unidos, lá no Texas. Então, para a gente ver como coisas minúsculas que estão fora do nosso controle podem trazer grandes e graves consequências. Então, se Deus ele governa o mundo que ele criou, ele tem que ter o controle absoluto sobre todas as coisas. Um outro exemplo que a gente pode dar, se a gente pensar na influência que o Império Macedônico, depois o grego romano tiveram sobre a nossa civilização aqui ocidental, né? Um dos maiores generais dentro dessa campanha, primeiro no Império Macedônico, depois ia ser o Império Romano, foi Alexandre o Grande. As suas conquistas influenciaram aí, deram um pontapé para a conquista de grande parte do mundo conhecido e trouxe para a gente muito da cultura grega. E tudo isso, o mundo hoje podia ser totalmente diferente, não só aqui na parte do Ocidente, mas o Oriente também, caso Alexandre Magno não tivesse morrido. Vejam como ele morreu hoje. As pessoas suspeitam que ele tenha morrido de febre tifoide ou malária. Alguns outros conjecturam que uma pequena bactéria de um rio tenha causado a sua morte. Então, algo minúsculo, microscópico, trouxe grandes consequências para a história do mundo como nós temos hoje. E hoje, de maneira mais específica ainda, a gente vive aí um vírus microscópico, colocando várias pessoas dentro de casa, causando um grande número de mortes, causando um grande dano à economia, algo que aos olhos de muitos era insignificante e talvez inexistente, né? Até alguns tempos atrás. Então, todas as coisas, inclusive os menores detalhes, eles importam no universo em que nós vivemos e importa também para Deus. Muitas pessoas gostam de dizer que quem trabalha com os detalhes é o diabo, né? Quem gosta de ir nas minúcias e nos detalhes é o diabo, porque ali geralmente é o ocultar ou omitir, ou usar trocadilhos pequenos, uma vírgulazinha diferente num contrato, por exemplo, que uns usam para trapacear os outros, né? Fazendo assim a obra do diabo. Mas quando nós pensamos a realidade do universo à vista de Deus, Deus controla inclusive os detalhes. Basta a gente lembrar do que o próprio Senhor Jesus ensina. Vejam comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Dos versos 25 ao 34. Jesus diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, ou quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Só observar as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós pode, por ansioso que esteja, acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então vejam, aqui Jesus está mostrando como Deus controla e se importa até mesmo com as minúcias, isso para fazer a comparação com o cuidado que ele tem para conosco. Né? Se ele cuida até das coisas menores e insignificantes, como os pardais, que não valem nada, como a erva no campo que hoje cresce e amanhã é queimada, quanto mais conosco. Então veja que Deus ele tem sim o cuidado sobre todas as coisas que existem, e esse é um cuidado soberano que inclui as minúcias de todas elas. Para Deus nada é contingente, ele sabe tudo o que há
de acontecer, porque Ele mesmo determina. Então Deus não conhece apenas as possibilidades, nada é contingente para Ele. Deus não precisa esperar um evento acontecer para que Ele possa saber o que vai acontecer logo a seguir. Como o salmista diz lá no Salmo 139, verso 4, diz que ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. Então é nesse nível que Deus trabalha, conhecendo e determinando todas as coisas, por isso conhecendo todas as coisas. Um exemplo simples a gente pensar nisso, né? De pensar, se Deus conhece aquilo que nós vamos dizer e Ele não aprovar isso, Ele poderia nos impedir de dizer o que nós iríamos falar? É claro que Deus poderia, Deus Ele é soberano. Mas pense por outro lado também, que se Ele pode nos impedir de falar aquilo que Ele não aprova, mas Ele escolhe não fazer isso, então em um certo sentido Deus está ordenando as coisas de maneira que nós pudéssemos dizer isso. Então acaba sendo que Deus, de forma última, é quem determina aquilo que nós não falamos, ou que nós falamos, né, sem necessariamente nos forçar. Deus também pode nos guardar de dizer aquilo que Ele não aprova. E na medida que Ele refreia isso, a gente mais uma vez vai estar dizendo, Ele escolhe que a gente diga aquilo que Ele não aprova. Então Ele deixa. Por exemplo, se alguém quisesse falar alguma coisa que poderia pôr em risco, por exemplo, o plano da redenção para toda a humanidade, Deus deixaria você dizer isso? Provavelmente não. A gente vê vários eventos relatados, por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus discursa no meio da multidão e aquela multidão em instantes pega pedras para apedrejá-lo, mas incrivelmente Jesus acaba saindo do meio da multidão sem que aquilo que estava ali sendo apontado acabasse acontecendo. Então Deus, Ele determina todas as coisas, seja de uma maneira ativa, nos retendo, ou seja na maneira de deixar-nos seguir o nosso próprio caminho. O Antigo Testamento ele foi inspirado por Deus e ele predisse a cruz de Cristo. Então, em algum sentido, Cristo precisou morrer. Só que a morte de Jesus, ela precisava necessariamente ser na cruz ou aquilo foi um acidente? Era possível que, uma vez que Deus escolheu redimir a humanidade por meio do Senhor Jesus e que Jesus não cumprisse aquilo que Deus havia decretado, aquilo que o Pai havia decretado, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, a gente pode ficar se perguntando hoje, será que Judas um dia vai poder estar diante de Deus e dizer que eu mereço ser reconhecido como um herói, porque se eu não tivesse traído a Jesus e o entregado nas mãos de Pilatos, a redenção não teria acontecido. Será que Judas vai poder falar isso diante de Deus? De forma nenhuma, né? Será que ele tentará dizer, bom, Deus, você me deve uma porque eu fiz com que aquilo acontecesse? Mas percebam, até mesmo Judas com sua traição fez parte do plano soberano de Deus e isso não removeu a culpa de Judas, porque Deus não forçou Judas a fazer aquilo. A mesma coisa que acontece com os nossos pecados. Então, em um certo sentido, Deus ordena todas as coisas que acontecem. Em um certo sentido, a gente pode dizer que Deus ordena, permitindo que o nosso pecado aconteça. Ele sabe que eu vou pecar desde toda a eternidade? Sabe. Ele poderia, desde toda a eternidade, me parar ou prevenir que eu pecasse? Podia. Deus escolheu não me parar? Sim, Ele pode escolher não me parar. Mas mesmo Ele permitindo que eu peque assim, eu ainda vou continuar sendo o pecador. Quem causou o mal, quem fez a ação, foi eu. Eu estou fazendo escolhas e escolhas más. Eu não posso nem mesmo pecar fora dessa vontade, pode dizer que permissiva de Deus, desse Deus que é soberano. É só a gente lembrar de todos os males que sobrevieram sobre a vida de Jó. Como eles vieram? Eles vieram debaixo da permissão de Deus, pela mão de Satanás. Então Deus não força a criatura a fazer o mal, Deus não força a criatura a pecar. Então, colocando assim na minha conta aquilo que eu não queria fazer. A gente peca voluntariamente. Nós nunca podemos dizer, Senhor, eu pequei porque você me deixou fazer isso. Não, nós
que fazemos o mal, nós somos os agentes do mal na história, no tempo e no espaço. Esse é um dos conceitos mais difíceis de se entender de toda a Escritura. Mas mesmo assim, a gente olha para a Escritura também e pode dizer que claramente Deus é o único que pode tornar o mal em bem. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, da história de José, vejam comigo lá em Gênesis no capítulo 50, no verso 20, o que José diz acerca dos atos malignos dos seus irmãos que o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas. Então, Gênesis 50, verso 20, José diz aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, Deus ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, ele predeterminou todas as coisas, e nisso ele move, usa até mesmo o mal para o bem, para o propósito último que ele predeterminou de fazer o bem para todos aqueles que ele ama. Talvez essa seja uma das verdades mais reconfortantes de toda a Escritura. Sabemos, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas, das maiores às menores, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, a gente tem que ter o cuidado aqui quando olha para esse texto, que o que Paulo está querendo dizer aqui não é que todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas são consideradas boas em si mesmo. Contudo, a gente deve entender e se animar, e se consolar, e se confortar com a promessa de que Deus dá, que até mesmo as coisas que aos nossos olhos elas são más, de maneira última Deus usa-as para que possa nos fazer um bem último de maneira final. Então isso quer dizer que mesmo as coisas más que nos acontecem, nas coisas más que nos acontecem, Deus está trazendo algo de bom. Algo que nós provavelmente não conseguimos perceber instantaneamente por conta da nossa finitude, da limitação da nossa sabedoria, mas o fato é que Deus faz todas as coisas boas, faz tudo conforme o conselho da sua santa e boa vontade. Então esse conceito glorioso mostra que nós podemos confiar em Deus mesmo no meio das maiores tragédias, no meio da dor, no meio das doenças, das enfermidades, em todas as coisas Deus nos assegura que Ele está trabalhando para o nosso bem. E Deus pode fazer isso, porque Ele é soberano, porque Ele tem o controle último sobre todas as coisas. Então daí a necessidade da soberania de Deus e a ligação que há entre a soberania de Deus e o decreto eterno de Deus. Se Deus não tivesse controle sobre todas as coisas, inclusive as menores moléculas que estão aí espalhadas no espaço, Deus não poderia cumprir essa sua promessa. Então, por quê? Porque uma molécula rebelde aí no meio do espaço, ela poderia trazer um caos e assim frustrar os planos de Deus. Tudo Deus é soberano. Então, a confissão diz que desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito santo e sábio conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Então, esse plano de Deus ele envolve todas as coisas e é o plano de um Deus que é sábio e que é santo. Então, a gente já viu no capítulo anterior os atributos de Deus, vimos a sua santidade, vimos a sua sabedoria. Então, se Deus planejou algo, esse algo que Deus planejou é essencialmente bom, porque Deus é bom. Deus é santo e Deus é sábio, uma sabedoria infinita. Em Efésios capítulo 1, verso 11, vejam o que Paulo diz. Efésios 1, 11. Ele diz, nele, Paulo está falando acerca de Cristo, em quem Deus faz todas as coisas. Está falando acerca do plano da redenção. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz
todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, esse plano de Deus, propósito eterno de Deus, é livre de qualquer evento, de qualquer coisa que esteja fora de Deus futura. Deus escolhe segundo o conselho da sua própria vontade. E é ali onde Ele pré-ordena todas as coisas, desde a eternidade. Ele não é influenciado por ninguém. Ele decide todas as coisas livremente. E é isso que a gente vê assim, de maneira bem mais clara quando nós olhamos aqui para falar de um aspecto específico, da eleição, da escolha, da salvação. Em Romanos, no capítulo 9, dos versos 15 ao 18, Paulo falando acerca da rejeição de Israel e a entrada dos gentios na aliança, ele diz, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, verso 18, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem apraz. Tudo isso está dentro da vontade de Deus. E o próprio Paulo ele vai tentando entender todas essas coisas, depois de ensinar todas essas coisas, e a gente pergunta, então, como entender isso, né? Deus soberanamente elegendo, escolhendo, isso é para tratar de uma parte só da história e da realidade. Quando Paulo olha para tudo isso, Romanos 11:33, ele diz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Então, a gente não consegue alcançar. Assim é o plano de Deus, feito segundo o conselho da sua própria vontade. Um plano que é santo e sábio. Esse plano, a gente vai olhando mais uma vez apenas para o aspecto da salvação, a gente não pode tirar nada dele, mas o texto que a gente vai ver agora, de Hebreus capítulo 6, verso 17, trata também do ponto específico de como Deus elegeu pessoas desde a eternidade. Hebreus capítulo 6, verso 17 diz, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível Deus mentir, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, Deus interpôs no juramento a sua palavra com respeito ao plano da salvação, da aliança de salvação. Então, ele não precisava, bastava empenhar sua palavra, mas ele quis então fazer uma aliança com o seu povo. Então, o próprio Deus que não muda foi quem estabeleceu todas as coisas desde o princípio, desde a eternidade. Então, assim é o plano de Deus, o plano desde toda a eternidade, baseado no conselho sábio e santo de Deus, segundo a sua própria vontade, no qual ele ordena inalteravelmente todas as coisas que acontecem. Agora, já falei um pouco sobre a questão da nossa culpabilidade ou não nos eventos. Nós agimos livremente dentro daquilo que Deus pré-estabeleceu, mas a gente precisa de mais algumas balizas, e a Confissão de Fé colocou isso para que a gente evite no erro de dizer que Deus é o autor do pecado. Então, porque a Escritura ela traz textos claríssimos que nos mostram que Deus não é o autor do pecado. Deus não pratica o mal. Deus não pode agir contra a sua própria natureza, que é santa e boa. Então, em primeiro lugar, Deus não é o autor do pecado. Veja, a Escritura ela nos fala outra coisa acerca de Deus. As Escrituras, em Atos, no capítulo 3, verso 15, quando Pedro está pregando aos judeus, ele diz claramente, vós matastes o autor da vida, irmãos iníquos. Então, ele não é o autor do pecado, ele é o autor da vida. Em Hebreus capítulo 2, verso 10,
o autor de Hebreus vai dizer que Ele é o autor da nossa salvação. Em Hebreus 12:2, Ele é o autor da nossa fé. Mas a Escritura não fala que Deus é o autor do pecado. Ainda que a nossa confissão afirme que Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo que acontece, o pecado não é prática de Deus. Nesse ponto, o teólogo que organizou um dos melhores comentários da nossa confissão de fé, Chad von Dixhoff, ele diz que os teólogos de Westminster, eles escreveram também um documento especial para tratar somente desse tema, porque um dia um pregador tinha incorrido nesse erro na pregação de dizer que Deus é autor do pecado. E a confissão de fé ela mostra como isso não acontece. Em Deus não há pecado, em Deus não há sombra de mal. Nós podemos dizer que isso são águas profundas. Aqui a gente acaba ficando simplesmente sobre a superfície. Mas, vejam, a gente tem que deixar bem claro que os atos maus dos homens são parte daquilo que o próprio homem está escolhendo fazer, agindo livremente, dentro do decreto soberano de Deus. Veja, quando Jesus está diante de Pilatos vai dizer para Jesus que tem poder para soltá-lo. Mas o que o Senhor Jesus responde a Pilatos? Veja, João capítulo 19, o verso 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, aquele que entregou, Pilatos, quando estava usando ali da autoridade que Deus havia dado a ele para pecar, condenando o inocente, tem um pecado maior do que aquele que o havia entregado. Então, aqui a gente vê Pilatos responsável pelo seu ato de condenar Jesus, como também aquele que entregou o Senhor Jesus, como sendo culpado pelo pecado de entregar o Senhor Jesus, ainda que eles estivessem agindo com a autoridade, com o poder que Deus havia concedido a eles. São também as Escrituras que nos falam que o plano de Deus era de redimir o mundo através de um Salvador que morreria numa cruz. Isso não quer dizer que Deus foi então o autor dos atos malignos de Pilatos. Deus não foi o autor do pecado da multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Deus não foi o autor do pecado daqueles que levaram Jesus preso e o crucificaram. Nada disso. Deus tem tanta culpa nesses crimes quanto ele tem do fato de Adão ter pecado no Jardim do Éden. Ou seja, Deus não tem culpa nenhuma. Deus não é autor do pecado. Lembre-se do que Tiago diz em capítulo 1 da sua epístola, verso 13. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e Deus também não tenta a ninguém. Então, em todos esses textos nós vemos como a declaração de que Deus ordena todas as coisas é verdadeira, mas que ainda assim Deus não ordena o pecado. Deus não manda que nós pequemos, Ele não nos força a fazer isso. É lógico que tem muitas outras coisas, muitas outras perguntas e implicações lógicas debaixo disso, mas a gente tem que ficar dentro do limite daquilo que Deus revelou. Fazer como Paulo lá em Romanos, no texto que nós vemos anteriormente, simplesmente dizer qual a profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus, né? Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Nós devemos nos ater àquilo que nós entendemos claramente. A fato que Deus, ele, apesar de ter ordenado todas as coisas, a Escritura continua dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não tenta ninguém. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 5, ele diz que Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. E lembre-se, João foi o discípulo mais próximo do Senhor Jesus, que andou junto com ele todo o tempo, um dos discípulos que viu a transfiguração do Senhor Jesus. Então ele mesmo atesta, como toda a Escritura, o autor de Hebreus também, Pedro e por aí vai, todos, Deus, ele é santo, Deus não é autor do pecado. Segundo lugar,
A segunda baliza que a confissão nos dá é de nos lembrar que a vontade da criatura ela não é violentada. Provérbios 16, 33 diz lá: do Senhor a sorte é lançada ao regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Deus ele é soberano, mas em um certo sentido nós somos realmente livres e responsáveis pelas nossas ações. Essa verdade ela pode ser inferida de textos também, como por exemplo Mateus capítulo 17, verso 12, quando Jesus fala acerca da vinda de Elias, que é João Batista. Mateus 17, 12. Onde ele diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Está dentro do plano de Deus que Elias viria, de João Batista, né? Ia preparar o caminho. Ele veio, mas também estava dentro do plano de Deus que ele seria rejeitado. E aqui Jesus está dizendo, essa rejeição faz parte daquilo que cada uma daquelas pessoas naquela época realmente quis fazer. Lá em Pentecostes também, Atos capítulo 2, vamos ver esses dois textos, onde Pedro está pregando acerca da morte e da ressurreição de Jesus, onde ele não deixa de culpar o seu povo, os judeus, como responsáveis pela morte de Jesus, o fato de ele ter sido entregue no madeiro. Então, Atos capítulo 2, verso 23, Pedro diz que Jesus, Nazareno, verso 22 ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, verso 23, sendo entregue pelo determinado desígnio, presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual Deus o ressuscitou. Ou seja, as mãos que mataram o Senhor Jesus foram mãos iníquas, e o mandato daquele povo também era algo iníquo, era algo pecador, mas veja, era realmente pecado. E Pedro diz aqui que isso está dentro do determinado desígnio, dentro da presciência de Deus. Em Atos, no capítulo 4, versos 27 e 28, diz: porque verdadeiramente se juntaram nesta santa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual vistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Ou seja, Pedro está falando daquilo que Deus havia determinado desde a eternidade, que foi cumprido no tempo e no espaço por mãos de iníquos. Pecado pré-ordenado, mas ainda assim esses homens não deixam de ser culpados. Nós não somos marionete. A verdade nua e crua é que nós pecamos livremente. Pecamos pela nossa própria vontade e nós sabemos disso. Então a gente precisa marcar esse ponto aí dentro dos decretos de Deus, né? Nós pecamos livremente. Deus não é o autor do mal. E em último lugar ele diz que também não é tirada a liberdade, a confissão de fé diz, não é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. As causas secundárias, Deus emprega, elas são reais. Deus decide desde o início como se vai chegar ao fim. O meio disso tudo importa. Deus não somente decidiu o que vai acontecer, mas como as coisas vão acontecer. Veja, Deus decidiu salvar pecadores. Ele decidiu salvar pecadores por meio de Cristo Jesus. Após essa decisão ter sido tomada, Jesus Cristo realmente precisou sofrer, nascer, sofrer e morrer para a nossa salvação. Isso precisa se concretizar no tempo e no espaço e é feito como Deus havia predito que assim deveria ser feito. Cada parte do plano, desde a concepção, a cruz, a ascensão, o retorno, todas as coisas estão envolvidas dentro do decreto de Deus. Então, até mesmo essas coisas que são as causas secundárias, os eventos intermediários, eles também são traçados. A gente vê isso aqui também dentro do próprio texto de Atos que a gente viu, né? Deus resolveu a salvação, como efetuar a salvação por meio de Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição. Aqui na morte ele usou
Judas, o povo de Israel, Pilatos, Herodes, todos ali estavam envolvidos. Era uma causa secundária, um meio pelo qual Deus havia estabelecido que tudo isso havia de ocorrer. Então esse é o eterno propósito de Deus, ou o decreto de Deus, né? Que por meio do qual Deus ordena livremente todas as coisas que vão acontecer, não sendo Ele o autor do pecado, não sendo violentada a liberdade das criaturas e sendo reais as contingências e as causas secundárias, né? Olhando para tudo isso, a gente vê a grandeza não só a grandeza da sabedoria de Deus, mas vemos também a fonte de alento e conforto, como foi mencionado no início, o fato de Deus ele ser poderoso, sábio e fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, em conformidade com aquilo que ele estabeleceu. Nós não estamos vivendo aqui nesse mundo regido pelas forças inescrutáveis do acaso, mas é um Deus sábio e bom, que controla a minha história, que controla a sua história, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daquele que Ele ama, quem governa todas as coisas. Ele é que faz tudo isso. E é assim que nós possamos descansar no Senhor. A gente pode não entender muito do que está acontecendo, mas Deus tem um bom propósito em tudo isso. Então que nós adoremos a Deus por sua sabedoria, adoremos a Deus por Ele fazer todas essas coisas de forma que o fim que Ele intentou, Ele aconteça por meio também dos meios que Ele mesmo pré-ordenou. Possamos louvar e bendizer o Senhor nosso Deus, assim por todo o sempre. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.